2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, perdoa os meus pecados, minhas falhas, ó Deus da salvação, meus pecados, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sou falho, meu Deus, me ajude a ministrar essa palavra na sinceridade do meu coração. Senhor, sonda-me, ó Deus, vê se há algum pensamento mal em mim. Como disse o salmista, eu apresento essa mensagem com as mãos, ó Deus da salvação. Que essa palavra me está libertando pelo poder que o Senhor derramou na palavra, me está curando, me está renovando, em nome do Teu Filho amado. Amém. E graças a Deus, Deus Santo, de poder e glória. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor. Aleluia. Hoje o tema da mensagem é acerca de tudo que você plantar, você colhe. É necessário que vá crescendo. Amados irmãos, quando eu entrei para o Evangelho, entrei para a fé da Palavra de Deus, a qual é os 10 mandamentos, os profetas e principal, o Novo Testamento, a qual nós somos feitos ministros de um Novo Testamento. Um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Miqueias profetizou, em Miqueias capítulo 5, de Belém Efrata nascerá o Salvador. E ele já veio. E mesmo se não tivesse vindo, o Velho Testamento como o Novo Testamento é a mesma doutrina, juízo e justiça, cetro de ferro. Ele virá e regerá as nações no milênio. Mas o Novo Testamento diz que ele já veio. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Veio para esse mundo pecador, para ser a luz do mundo, e virá novamente para o milênio. Por isso, meus amados irmãos, quando você aceita a fé, quando você aceita a Cristo, você entra para a expectativa de melhora. Porque se não melhorar, não é Deus. Se piorar, é porque não vem de Deus. Então você precisa entender que o que vem de Deus traz paz. E nós não nos tornamos culpados se cremos, porque está na Bíblia. Tanto no Antigo
na antiga aliança, como na nova aliança. Quem crê? Você precisa crer. Então creia. É necessário crer. A obra de Deus é essa. Que creais naquele que Ele enviou. Deus não tem poder. Quando eu entrei para a fé, essa palavra foi veracidade na minha vida. Veracidade. Veracidade. Veracidade é quando a palavra se cumpre. A palavra é verdadeira. Assim que eu entrei para a fé, as coisas começaram a melhorar para mim. A mudança foi imediata. A melhora foi imediata. Porém, Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu e na terra. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de guerra e há tempo de paz. Porém, a melhora que você mais precisa é quando você busca. É para já. Isso nos faz crer. Isso nos faz manter na esperança da salvação. Porque tem coisas que eu pedi em oração que eu já estou vivendo. Porém, tem coisas que eu pedi em oração e ainda não estou vivendo. Quem crê na verdade? Mas quando eu olho para os sofrimentos que passei, são como as águas que se passam. Se passam e você já não se lembra mais. Assim serão seus sofrimentos, como os rios, como as águas que se passaram. Você já não se lembrará mais quando você entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Porque Ele e o Pai são um só, onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. Para você manter uma comunhão com Ele, você precisará fazer o que Ele manda, obedecer na risca. Por isso que há um nível. Para você chegar no nível de diálogo com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, você precisa obedecer na risca. Fazer tudo o que Ele manda você fazer, porque há níveis de intimidade. Jesus chamava para o monte não todos os apóstolos, somente aqueles que amavam mais Ele, que amavam buscar mais Ele. Ele disse: se aproximai de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpai as mãos,
pecadores. Você precisa buscar o conhecimento, porque ele disse: meu povo perece por falta de conhecimento. Há pessoas que têm um diálogo, que você conversa com essa pessoa, ela vai contar diversas experiências com Deus. Porém, essas experiências não devem ser como as águas que passaram. Você deve manter-se na comunhão com Ele. Permanecer no meu amor, diz o Senhor. Aquele que obedece os mandamentos prolongará os seus dias na terra. Não importa o que estão falando, não importa o que estão pensando, não importa a quantidade de pessoas que estejam ao seu lado, o que importa é quem está com você. Não é quantos estão com você, é quem está com você. Deus Santo e poder. Quem crê agora? Quando eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o trabalho de pegar caixas pesadas, trabalhei em estoque de meias, almoxerifado de meias, trabalhei no Ceasa, carregando caixa de tomates, legumes, frutas, batatas. Cada caixinha daquela é 25 quilos. As caixas deviam estar lotadas, porque a medida era padrão. E o pedido pedia 100 quilos. Ia lá, pegava no carrinho, e muitas das vezes o carrinho ocupado, puxava no gancho, porque não podia atrasar. Tinha que completar o serviço. É assim que é. Aí fora, sem Cristo. Se você não obedece, não busca estudar, não busca se aprimorar, não busca obedecer, você sofrerá. É aquilo que já aprendemos com os nossos pais. É aquilo que Deus já vem falando com você. E a palavra de Deus testifica. Por isso, tudo que vem novo, apresentando uma nova doutrina, um novo evangelho, um novo juízo, eu não devo aceitar na minha vida. Procurai as veredas antigas, andai por elas, e acharei descanso para a vossa alma. Os níveis irão aumentando, como também você irá melhorando. É como no videogame. Você vai mudando de nível, vai subindo de nível. Quanto mais você vai praticando, você vai melhorando. Assim é praticar a fé. E a promessa é: eu te escolhi, te tirei de trás das malhadas e te coloquei para apacentar Jacó, meu servo. Como ele disse para o profeta Amós: vai e profetiza em Israel, no meio do meu povo. Eu era boiadeiro, mexia com bois no pasto, disse Amós. E de repente
Deus o escolheu. Estava trabalhando e Deus o escolheu para uma chamada, um chamamento. Derramou a unção na vida dele, derramou a fé, derramou a coragem, e a vida dele foi prosperando, foi melhorando. Mas quanto mais é dado, mais é cobrado. Você quer colher muito? Porém, muito será cobrado. Pois bem, plante muito e você colherá muito. Se você plantar pouco, vai colher pouco. Se você plantar muito, vai colher muito. Havia uma mulher e ela tinha somente 2 moedas. Ela tinha somente 2 moedas. E as demais pessoas ofertando seus dízimos, aquilo que já estava acostumado a fazer. Porém, aquela mulher, ela queria colher algo especial da parte de Jesus. Porque prosperidade não vem somente por obediência, mas vem também por sacrifício. Porque Deus dará a cada um conforme as suas obras. Ele é justo. Por isso está escrito, por isso essa palavra: aquele que semeia muito, ceifará muito. Aquele que semeia pouco, ceifará pouco. Quem crê, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aquela mulher então deposita 2 moedas. E Jesus disse: ninguém ofertou como essa mulher ofertou. Porque ela ofertou tudo o que tinha. Por isso ela colherá mais do que todo mundo. Se você plantar mais fé, plantar mais bondade, você colherá mais bênçãos e colherá o bem para a sua vida. Se você plantar maldade, você colherá tormentas. Por isso que o homem plantar, isso ele colherá. Deus pede conta do que passou. O pecado traz a sua conta. Hoje você está fazendo mal, pode ter certeza que em breve você vai colher. Quer ter uma vida de paz? Escolha o bem. Deus santo e poder. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém se prive da graça de Deus por raiz da amargura, a qual muitos já têm se contaminado. Quem quer agora a Deus? Por isso, meus amados irmãos, a palavra que eu trago aqui hoje não é um sermão para ficar marcado, mas é um sermão para quando você acordar amanhã de manhã, você decidiu ser uma nova pessoa. Essa é a palavra que transforma. Essa é a palavra que muda. Essa é a palavra que confronta, que vai te pedir uma mudança. E que ele vai te prometer não algo que o homem mente para você e não cumpre. Mas vai te prometer e vai cumprir. Porque ela é fiel a essa palavra. É digna de toda aceitação.
mais afiada do que uma espada de dois gumes, penetra a tua alma, teu espírito, sonda as intenções do coração e as intenções do pensamento. Por isso, quem está debaixo da palavra não fica confundido. Deus disse: eis que eu coloco uma pedra de escândalo. Todo aquele que crê nessa pedra não ficará confundido. Quem é essa pedra de escândalo? Jesus. Isaías 53 não tinha aparência, nem formosura havia nele para que o desejássemos. Era como a raiz de uma terra seca. Ou seja, você pode até ter aparência de mal, mas não pode viver como mal. Que ignorante. Jesus veio na aparência de mal, mas vivia o bem. Porque há daqueles que fazem do mal o bem, e há daqueles que fazem as trevas como luz. É quando você vive o mal e fala que viver o mal é viver o bem. Porque você escolhendo viver o mal não te trará proteção, mas você escolhendo viver o bem, você terá a proteção do Senhor. Muitos querem confiar na própria inteligência, muitos querem confiar no próprio costume, mas você deve confiar unicamente no Senhor Deus Jeová, o Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, onisciente, onipresente e onipotente. Que queira nele deve estar a sua confiança, porque Deus não está fazendo nada, porque Deus não está respondendo, porque muitos confiam em carros, cavalos, mas nós fazemos menção em nome do Senhor. Os únicos carros e cavalos que você deve confiar deve ser o do Senhor. Como Eliseu fazia-se adivinhar a palavra do rei da Síria. O que o rei da Síria falava antes de dormir, Eliseu fazia o rei de Israel saber. Deus tinha essa autoridade, tinha essa comunhão. E os soldados do rei da Síria, quando decidiram atacar Israel, já estava planejado onde o rei de Israel ficaria acampado, e o rei da Síria sabia disso. Quando os assírios chegaram lá, eles não estavam acampados lá. O rei de Israel mudou a estratégia, porque o profeta Eliseu fez saber ao rei as palavras do rei da Síria. Então o soldado fez saber ao rei da Síria, a um profeta lá. E ele faz saber ao rei as suas palavras que o Senhor diz antes de dormir. Então o rei da Síria mandou buscar o profeta. Onde se encontra? Dizem que está em Dotã. E ele então resolveu ir até Dotã e não mandou chamar Eliseu. Ele resolve ir até Dotã. E quando chega na cidade, ele encontra Eliseu no monte de oração, no monte Sião. Estava Eliseu e Geazi no monte orando.
de repente acampa um inúmero exército nas campinas. Geazi temeu. E Eliseu disse: não temas. Eliseu então disse para Geazi: maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre os olhos do meu moço, para que ele veja quem está conosco. Quando Deus abriu os olhos de Geazi, Geazi contemplou carros e cavaleiros de fogo. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Porque quem guerreia no exército de Deus é o Espírito de Deus. Nesse exército do céu, você pode confiar. E João Batista profetizou: aquele que é de Deus, fala as palavras de Deus. Faz parte do exército do céu. Se você é uma palavra, você faz parte do exército do céu. Você pode confiar. Porque ele disse para Gideão: é só com 300. Ele disse para Davi: não conta o exército. Não pode se vangloriar na quantidade que está com você. No mundo carnal. Mas você pode dar glória a Deus pela quantidade, pela qualidade, perdão, que está com você. Quem crê na glória a Deus? E nisso o exército do céu, o Espírito de Deus pelejou, e o exército da Síria foi desbaratado. Começaram a pelejar entre si, e o Senhor concedeu um grande livramento a Israel. Porque nessa peleja vocês não terão que pelejar. Parai e vede o livramento que o Senhor vos dará. O que dizer dessa passagem, Josafá? Guarde todas as armas. Nessa peleja vocês não terão que pelejar. Parai e vede o livramento que eu darei a vocês. Vocês vão só adorando, vão só cultuando. Eles vão chegar com armas de guerra, com armas físicas, mas o braço que está conosco é o braço do Senhor. É a palavra. Não é a aparência. Não julgueis pela aparência, mas julgais pela reta justiça de Deus, a palavra de Deus. Tem que confiar. Não pode ter medo. E você anula o medo quando você busca a Deus todos os dias. Hinos espirituais, oração e ouvir o ministro do Evangelho da Palavra de Deus. O Evangelho da Palavra de Deus. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus.